Queridos amigos da família espírita, boa noite. E que esse momento vibrante, esse momento de paz que nós compartilhamos, possa ser um momento de contato com o Mestre Jesus. Sempre que mergulhamos o nosso pensamento nas suas vibrações amorosas, sempre que focamos a nossa mente nos seus ensinamentos, nós conquistamos mais paz e mais felicidade. Nós aprendemos a realizar aquilo que é necessário para que a felicidade seja parte da nossa vida. E não algo a ser buscado e é cada vez mais buscado sem ser jamais alcançado fora de nós. As pessoas às vezes se surpreendem, principalmente os mais superficiais. Como é possível que Jesus, num período tão curto, seja dos chamados 3 anos missionários, seja na sua existência material inteira em que esteve presente conosco, tenha conseguido realizar tanto, tenha produzido tantos fenômenos, tenha abalado as consciências de tal maneira que, pelo menos do nosso lado de cá do planeta, foi capaz de dividir a contagem do tempo em antes e depois dele. E as pessoas, no tempo em que o Mestre estava materialmente presente entre nós, ficavam ainda mais surpresas, porque elas eram testemunhas. Elas viam acontecer. Pessoas que chegavam cegas enxergavam. Outros tortos, mutilados, saíam caminhando. Loucos, ensandecidos, dementados, recuperavam a razão. Os leprosos eram limpos, mas não era só isso. Não eram apenas os fenômenos que atingiam um corpo que pereceria depois. Mas quantas almas atormentadas encontravam a luz? Dias e dias realizando esse mesmo tipo de trabalho. Cada instante, cada minuto de convivência com Jesus era longamente aproveitado. Pareciam horas de crescimento espiritual. Em determinado momento, como é de costume, nos relata Nair Lúcio, Jesus descansava na casa de Simão Pedro, em Cafarnaum, após os dias de atividades, após as realizações que eram feitas, as muitas pregações, os sermões, e a partir daí, então, reuniam-se em torno deles as criaturas mais próximas, os afetos mais íntimos, Pedro, sua família, os demais discípulos, alguns parentes aqui e ali, todos embevecidos, todos admirados de que o Mestre fosse capaz de realizar aquilo tudo, e ainda ter o vigor para, naqueles momentos da noite, conversar com as criaturas, esclarecer e consolar. Numa dessas reuniões, Isabel, a mulher de Zebedeu, aquela mesma que depois, sem noção nenhuma, pediu que João e Tiago virassem ministros de Jesus no reino dos céus, a mãe deles, abordou o Mestre curiosa, porque imaginemos aquele povo, nada diferente de nós. Afinal de contas, passamos esses 2000 anos de cristandade e todos os outros milhares de anos antes, esperando que Deus fizesse por nós. Crendo em amuletos, em varas de condões, em passes de mágica, em soluções fáceis para as grandes dificuldades da vida. Isabel não era diferente de nenhum de nós. Quantos não buscaram equivocadamente uma casa espírita na ideia falsa de que vai lá tomar um passe para ficar bom? O passe ajuda, mas não faz ficar bom. Isabel não era diferente desse grupo de pessoas que pensa assim como nós. E ela, vendo Jesus realizar aquilo tudo, imaginando que ele detinha algum poder especial e que esse poder talvez se concentrasse em algum objeto, como era tão comum naquela época, pergunta a Jesus: Mestre, por acaso, diante de tudo que fazes, diante de todas as realizações que fazes, tens algum amuleto? Tens algum talismã que utilizas para produzir tamanhos fenômenos? E Jesus compreendeu. Quantos de nós preferimos atribuir ao amuleto, à medalhinha, ao retratinho do santo quando éramos católicos, a outros valores, a próprio livro, qualquer um que seja, um poder mágico que resolva os nossos problemas e que eu não precise fazer esforços? Isabel era igual. E aí Jesus, com um sorriso brando, sereno, mas querendo cativar a atenção das criaturas, disse: Isabel, em verdade eu tenho mesmo.
E aí aqueles que estavam em volta já começaram a prestar atenção. Vai que eles conseguem também uma cópia do amuleto, não é? Eu tenho esse talismã divino. E é mesmo, Senhor, o que ele pode fazer? Tudo o que nós queremos. Bem usado, bem aplicado, esse talismã é capaz de tornar a mais absoluta miséria em opulência e conforto. Capaz de fazer adversários, inimigos hostis, se tornarem irmãos amorosos e fraternos. Aplicado convenientemente, vivenciado da maneira adequada, faz com que corpos debilitados, frágeis, doentios, se tornem vigorosos e saudáveis. Torna criaturas ignorantes, iletradas, obtusas, em verdadeiros sábios, capazes de iluminar as mentes daqueles que estão em volta deles. E os olhos das criaturas começaram a ficar cobiçosos. Mas não é só isso. Ele é capaz de fazer com que a dor se transforme em alegria, com que a escuridão, com que a miséria, com que as dificuldades, com que a falta de conforto se torne a serenidade e a paz. Estabelecer nas criaturas atormentadas o equilíbrio que elas não dispõem. E quando mais Jesus falava, mais as criaturas cercavam ao Mestre. Talvez pudessem compartilhar disso. Isabel fazendo-se a porta-voz dessas criaturas todas. E Mestre, nós podemos detê-lo? Tem alguma maneira de nós conseguirmos esse talismã divino também? Jesus agradecendo a Deus por ter a oportunidade de ensinar, percebendo que agora ele havia cativado a atenção das pessoas, seria capaz de fazer com que as pessoas refletissem sobre os seus ensinamentos, porque na maioria das vezes fazemos isso. Cobiçosos de soluções fáceis, resolvemos buscar alguma coisa, uma instituição, algum livro, e acabamos aprendendo e crescendo com ele. Mudando então a maneira de ver, mudando o enfoque. E aí sorridente, agora num sorriso mais franco, Jesus diz, mas Isabel, eu, vocês, todos nós recebemos de Deus esse talismã desde o primeiro instante da nossa criação. Na verdade, meus queridos, o talismã divino que eu utilizo todos os dias se chama o momento presente, que eu não desperdiço. O tempo é o nosso grande presente de Deus. Por isso Jesus conseguiu, nos 3 ou nos 33 anos, ou até mais pelo erro do calendário gregoriano, realizar tudo o que realizou. Porque aprendeu a otimizar, a valorizar o tempo que tinha, que dispunha junto de nós. Desde o começo sabia que seria incompreendido. E por isso mesmo não desperdiçava a oportunidade de ensinar. Não desperdiçava a oportunidade de consolar. A temporalidade para ele era simples instrumento de fazer crescer. Simples instrumento de manter a sintonia com Deus. E nós poderíamos aprender com Jesus. O tempo para nós, para que serve, não é? Como nós temos utilizado esse dom precioso, esse talismã divino, com um convite sempre constante de deixarmos essa existência melhores do que nela entramos. Ao terminarmos essa encarnação, ao cumprirmos o tempo que dispomos, que é variável, como estaremos ao chegar ao mundo espiritual? Como utilizamos o talismã divino que nos foi concedido? Alguns dizem, mas eu não tenho tempo para ler, eu não tenho tempo para fazer obras sociais, eu não tenho tempo para ir ao centro espírita. Então o que estamos fazendo do tempo que temos? A doutrina espírita veio no século XIX nos advertir sobre essa nossa visão ansiosa da temporalidade. Muitas criaturas, principalmente aquelas vinculadas à visão materialista da vida, sofrem, anseiam, têm verdadeiras crises de ansiedade porque não imaginam que serão capazes de fazer tudo o que programaram. Olham as agendas e ficam atormentadas. Pensam nos afazeres de daqui a 2, 3, 4 horas e acabam fazendo mal os afazeres de agora. Porque estão vivendo uma roda viva de tempo curto demais. Por mais que vivam, por mais que tenham tempo, dizem ter tempo de menos. Quando na verdade nós espíritos, porque antes de sermos espíritas, nós somos espíritos. Somos imortais.
nós temos todo o tempo disponível para nós. Até porque, na verdade, gente, tempo como nós entendemos é algo absolutamente relativo. Não há calendários que coincidam em povos tão diferentes como os nossos, como o hebraico, como o chinês. Contagem de tempo distinta. Quando veio a Revolução Francesa, mudou-se o calendário. E aí a dificuldade até para a datação do nascimento de Allan Kardec, de Amélie Boudet, foi enorme. Porque valia o calendário da Revolução Francesa. Depois que foi adotado de novo, com a queda de Napoleão, com a queda da Revolução, o calendário gregoriano. Todos os erros que tem, mas é aquele que a ocidentalidade usa, e usa para mensurar, mas é relativo. Quem disse que hoje é 2014? Nós fatiamos o tempo. Nós dividimos o tempo em minutos, horas, segundos, para poder organizar a nossa mente. Para podermos manter a nossa sanidade, porque imagina se eu abro o olho, é noite, mas eu já dormi? Ou eu ainda tenho que dormir? Pode acontecer, né? É relativo demais. E aí nós fatiamos para organizar a nossa mente. Ótimo. Mas de absoluto ele não tem nada. As consequências do uso do tempo é que são absolutas. E a propósito disso tem até uma história interessante. Dizem que a cozinheira de Albert Einstein, no momento em que as suas teorias estavam mais em moda, em que apareciam, perguntou a ele que história é essa de tempo relativo. Como é que ela podia saber que o tempo era relativo mesmo? Ele disse, é muito simples. E trouxe um exemplo que é fantástico para nós, pela sua imensa simplicidade. Pegue um rapaz, tome um jovem desses no vigor da idade, coloque-o sentado num banco de praça junto a uma jovem faladora, bela, encantadora, durante 1 hora ou mais, ele vai pensar que passou 1 minuto. Agora tire a roupa desse jovem e coloque-o sentado numa chapa em ferro em brasa. Por 1 minuto ele vai achar que passou 1 hora e mostrou para a empregada que o tempo era relativo. E esta é uma questão que nós, espíritas, podemos fazer. Relativizar o nosso tempo. Muitas pessoas vivem para fazer, quando na verdade nós deveríamos fazer para viver. Alguns comem, né, ou vivem para comer. Qual será a janta? Já não está nem no almoço. Está no café da manhã, já está pensando qual vai ser a janta. Né? Outros, né, trabalham, vivem para trabalhar. Não, mas eu preciso fazer hora extra. Não, mas eu tenho que ter outro emprego. Em vez de trabalhar para viver. Algumas pessoas imaginam que ter coisas é ser feliz. Então elas vivem para possuir. E não desfrutam do carro, não desfrutam da casa de campo, não desfrutam da casa de praia. Quem desfruta são os parentes encostados. Está cheio de parente fazendo lua de mel em casa de praia de rico que nunca foi lá. Então essas são questões que nós às vezes não percebemos. E ficamos ansiosos por viver, por gozar, por aproveitar o tempo que temos como se o tempo fosse acabar amanhã. Mas aí vem a doutrina espírita e diz, nós somos imortais. Tivemos início, é bem verdade. Deus, no momento de amor extremo, nos criou. Mas a partir dali, colocados na marcha evolutiva, impulsionados por essa tendência de reencontrar o Criador, nós passamos a evoluir e temos todo o tempo que quisermos para fazer isso. A diferença é, quanto mais tempo nós demorarmos para evoluir, menos tempo de felicidade nós teremos. Ou menos, ou mais tempo de infelicidade experimentaremos. É uma questão de ponto de vista. E quando veio a doutrina, então, no século XIX, com essa visão da imortalidade, com essa visão da atemporalidade da existência do espírito que nós somos, e transitório ficou sendo só o corpo. Quanta ansiedade já diminuiu a partir daí. Ai, mas eu preciso esconder o tempo. Tem gente que acha que consegue esconder o tempo com a prateleira da farmácia, né? É a tintura para esconder o cabelo aqui, um dia está roxo, outro dia está preto, outro dia está... E aí mistura tudo, tintura com um do outro, e tem hora que você não sabe qual é a cor do cabelo mais. Né? Tem outros que acham que pode fugir do tempo, fazendo cirurgias, a lanternagem. O pessoal vive fazendo lanternagem, aí bota botox e fica rindo até de fratura exposta. Né? Baixa a Hebe Camargo, que fica com aquele sorriso fixo. Como se pudessem vencer a passagem do tempo sobre o corpo. O corpo que nós temos. Que é transitório, que é temporário, que não é nosso. É só um empréstimo. E o espírito que nós somos fica em segundo plano. Recebe menos atenção.
Nós gastamos 8 horas por dia para dar conta das nossas necessidades materiais. Mas quantas horas por semana nós gastamos dedicados aos valores do Espírito? Eu vou ao centro uma vez por semana. No dia que tem palestra, passa e água frutificada. Está quite com Deus. Na hora que chama para trabalhar, não tenho tempo. Dirigente espírita deve ter um ouvido para ouvir, não tenho tempo o tempo todo. Porque a gente tenta convidar alguém para trabalhar e não tem tempo, eu não posso. E vem outros vários compromissos a mais. E essa é uma visão tão diferente. Porque a visão espírita do tempo não é da quantidade de tempo que temos, mas da qualidade do tempo que vivemos. Algumas pessoas, principalmente aquelas que se acomodaram a esperar que seja feito por elas, a aguardar que Deus resolva, que os espíritos benfeitores levem os obsessores, que venham curar as doenças. Elas costumam dizer assim, não, o tempo tudo resolve. Deixemos que a solução será trabalho do tempo. Não é verdade. A solução só vem com o tempo de trabalho. Isso sim. Quanto mais tempo de trabalho nós tivermos, mais soluções encontraremos. Agora, se nós cruzarmos os braços, deixando o tempo revelar a verdade, se eu não procurar a verdade, eu não vou achar. Deixando o tempo curar a doença, é verdade. Existe a necessidade para a reparação do corpo físico, do repouso, de um cuidado das células. Basta ver aí o nosso estrela jogador que vai ter que ficar 4 semanas de molho. Mas ficarmos aguardando que se resolva por nós é uma visão equivocada. E com essa noção de imortalidade, muitas das vezes as pessoas se confundem. Dão de ombros, o que eu não fizer agora eu faço depois. Eu sou imortal mesmo. Mas todas as vezes que nós desperdiçamos uma oportunidade, ela nos é apresentada. Numa próxima existência, numa próxima jornada, mas sempre acrescida das dificuldades decorrentes do desperdício do tempo no presente. E aí quantas criaturas dizem assim, eu já fumo há 50 anos, não tem como eu parar de fumar nessa encarnação. Na outra encarnação eu paro de fumar. Claro, vai nascer com asma. Não tem como fumar na outra encarnação. Mas precisa esperar? Precisa morrer de câncer nessa? Ter infarto nessa? Para guardar uma outra, como se outra encarnação fosse uma roupa no armário. E não é. Busquemos no livro Missionários da Luz de André Luiz. Um capítulo de mais de 70 páginas trata da reencarnação de Segismundo. Quanto trabalho a gente dá para a espiritualidade. Como é elaborada uma nova encarnação. Então não é aquela coisa, eu posso ficar obeso, vou comer bastante, o colesterol sobe. Na outra encarnação eu vou nascer com corpício daquela modelo que tem lá. Mas aí, acha que a encarnação é o corpinho que está lá na guarda-roupa, pendurado no cabide? Não é. Demandará muito tempo e as consequências também se agravarão. É lógico, a criatura que hoje é fumante, inveterada e que não quis abrir mão do seu vício, numa outra existência terá a oportunidade de não ser fumante, agravada pelas consequências das dificuldades respiratórias com as quais reencarnará. Que aquela criatura adicta do álcool, acostumada ao seu aperitivo, que de vez em quando vira um biritão, ela vai ter a oportunidade, numa outra existência, não conseguir beber, vai nascer com hepatite, vai nascer com algum problema, que o cheiro do álcool já vai dar enjoo. Mas precisa esperar até lá? Algumas vezes nós dizemos assim, não, na outra encarnação eu faço o bem que eu não consegui fazer nessa. Mas nós prometemos fazer o bem nessa. A gente às vezes reclama das propagandas eleitorais, mas nós fizemos pior do que os políticos para reencarnar. Nós prometemos tanto, mas tanto para os nossos guias, para os benfeitores espirituais, chega aqui e diz, não, é o esquecimento do passado. Na hora de fazer isso, aproveita e diz, eu estou com amnésia da reencarnação. Eu não lembro que eu prometi trabalhar no centro 4 vezes na semana. Eu não lembro que eu garanti que eu ia estudar para ser um profissional e colaborar com a minha sociedade. Não lembro. Então nasce ou renasce, melhor dizendo, renasce, não é? Com aquela vocação, com aquela tendência a trabalhar na área da saúde, a ser um médico. E aí se esforça, estuda numa universidade boa, forma-se, a família dá respaldo. E aí resolve que vai ganhar dinheiro, esticando ruga. Passa a existência inteira. Na outra encarnação, vai renascer com que tendência? A vontade de colaborar com a saúde. Mas aí vai ser pajé, numa daquelas tribos bem recuadas, lá em algum outro planeta diferente da Terra.
mas vai poder realizar a sua tarefa da saúde. Assim como nós, professores, que algumas vezes reclamamos, que nos queixamos. Ninguém, é verdade, gente, o salário não está lá grande coisa, a infraestrutura não é grande coisa, mas educar é mais do que ensinar. E é uma tarefa do educador. E aí o pessoal fica, não, finge que ensina, o aluno finge que aprende, ninguém reclama de ninguém, depois a sociedade é que paga o pato dessa história. Na outra encarnação vai ter que ser educador, carcereiro da Fundação Casa, né? Ou algo pior em algum outro planeta por aí. Mas precisa esperar até lá? Essa é uma questão relevante para nós. O tempo para nós, ele não deve ser visto com a ansiedade de que vai acabar, de que se eu morrer e não tiver gozado tudo que a vida tem para me oferecer, eu sou infeliz. Ao contrário, mas ele vai ser sorvido, saboreado, cada momento de forma útil. E a doutrina vem e nos esclarece. E é interessante porque quando a gente é pai de filho pequeno, pode assistir desenho animado sem culpa. E uma vez eu vi num dos desenhos com meu filho Bernardo, e o Maurício Júnior também, né, uma cena muito interessante. Um personagem que era assim, o anti-herói. Ele era gordinho, pançudo, não tinha nenhum talento para lutar com o Kung Fu e estava deprimido. Porque o seu passado já o condenava mesmo. Ninguém esperava nada dele. E a cobrança em relação ao futuro de que ele correspondesse a uma expectativa era imensa. E abatendo se deixou chegar à tristeza. O mestre aparece para ele e diz, olha, o passado está morto, é história. O futuro está por fazer. O único momento que você pode fazer e agir é hoje. É por isso que ele se chama presente. E é interessante porque a doutrina nos diz a mesma coisa. Mesmo que nos equivoquemos, com a nossa curiosidade excessiva com relação ao passado, desconhecimento da terceira parte do Livro dos Espíritos, porque qualquer um que estudar a terceira parte do Livro dos Espíritos, principalmente a Lei de Progresso, não vai querer chegar nem perto dessa história de regressão de memória. Porque vai aprender que a lei é de progresso. Então hoje nós somos melhores do que já fomos em qualquer outra existência. Então é melhor nem cutucar lá. E a doutrina nos ensina, não nos aprisionemos ao passado. Não fiquemos agrilhoados à ideia de que eu fui fulano de tal, eu participei da Revolução Francesa, eu tinha um cargo de ministro de não sei da onde. Foi pior do que está agora. Então não vale a pena destacar isso. A propósito disso, tem até uma história bastante pitoresca que nos foi contada por um irmão quando fizemos esse estudo em outro lugar. Que uma senhora, já daquelas com passaporte carimbado para a vida espiritual, né, na faixa dos 80, 90 anos, foi procurar o Chico Xavier. Chico, eu estou muito preocupada. Você sabe que eu já estou muito velha. Ele, minha irmã, ele ainda não estava com 90 anos na época, não. Mas as minhas amigas todas foram fazer terapia de vidas passadas e descobriram que elas foram. Que uma foi rainha, outra foi princesa. Eu queria tanto saber se eu fui rainha também. Aí o Chico olhou para ela uns tempos assim e disse, minha irmã, eu tenho certeza que você foi rainha. Aí ela, ué, por quê? Porque as professoras, as lavadeiras, as donas de casa evoluíram. Deixou ela pensar no que ele estava dizendo. Não é? E a gente às vezes não percebe isso. O passado, eu não posso alterar. Eu não posso desfazer os erros daquele personagem, daquela personalidade que a minha individualidade espiritual experimentou na encarnação passada. Mas eu posso agora não cometer esses erros e corrigir as falhas, minimizar as consequências dessas falhas. Então o passado deixa de ser importante. O futuro não existe. O futuro é construção nossa, do presente, a decisão que nós tivemos. Se nós estivéssemos decidido não estar aqui hoje, estar em qualquer outro lugar, as consequências para a nossa vida não seriam diferentes? Nós não estaríamos vivendo uma outra situação? Mas foi só uma horinha lá no Grupo Teresa, o que isso tem a ver? Tudo! Agora, com referência a esse acidente que aconteceu em Minas Gerais, a esposa de uma das vítimas, puxa vida, sou eu que moro aqui, que trabalho aqui, ele trabalha na cidade. Nesse dia, só nesse dia ele escolheu vir buscar, ele devia estar trabalhando. Então foi uma decisão de uso do tempo que teve consequências diferentes. E nós escolhemos estar aqui. Então nós escolhemos um futuro diferente daquele que ocorreria se nós não estivéssemos aqui. E aí a doutrina espírita acaba com a ansiedade em relação ao futuro.
Ah, eu vou lá no centro, ver se o guia da NET me diz o que eu vou fazer na semana que vem. Né? Passa aí para nós, né, se o Brasil vai ganhar ou não vai ganhar a Copa do Mundo. Não existe o futuro. Algumas pessoas podem ver melhor o presente e aí deduzir ou perceber o que pode vir a acontecer com um grande percentual de acerto no futuro. Mas é algo muito mais de ver melhor do que ver além. Semelhante a alguém que, por exemplo, estivesse no alto de um prédio e vendo uma pessoa caminhar na calçada, sabendo que do lado lá tem um buraco ou um bueiro da Light que explodiu. Se ela virar à direita, ela vai cair no buraco. Aí a pessoa que está lá em cima diz, olha, você vai cair no buraco. Mas ele vira para a esquerda, não vira para a direita. E não cai no buraco. Então o futuro não existe. Está sendo construído por nós. Por mais que tenhamos curiosidade de saber, não adianta procurar vidente, nem no centro espírita, nem fora do centro espírita. Pior ainda fora do centro espírita que cobra, né? Porque no centro espírita o vidente finge que vê, mas não cobra. Lá fora cobra. E aí o vidente lá fora que cobra, na verdade não é vidente nada, né? É vedente. Porque é aquela pessoa que tem um tino psicológico até para perceber os nossos anseios, e já viu alguém que se beneficia, alguém que tem a vidência de ofício, desagradar o cliente? Se alguém vai na cartomante, a cartomante vai prever que ela vai ser atropelada por um trem? Não vai. A cartomante vai ver que ela não tem anel de compromisso. Vai ver que está ansiosa, que já passou dos 30, assim, não, você vai casar com um engenheiro, né? Vai ter 4 filhos muito felizes, vai acertar na Mega Sena, é lógico, aí a pessoa vai dente, fica feliz. Então é evidente, não é evidente coisa nenhuma, porque o futuro não existe. O futuro é obra nossa, é obra do presente. O uso divino do tempo. O uso desse talismã que nós recebemos. E nós espíritas somos convidados a considerar. Aquela história de, eu não tenho tempo. André Luiz nos diz que tempo é uma questão de prioridade. Aquilo que eu desejo fazer, eu encontro tempo para fazer. Aquilo que ainda não me moveu, aquilo que ainda não me interessa, aquilo que eu ainda acho que não é importante, essa é uma questão a ser considerada. O que é que nós somos? Espírito. O que é que nós temos? Corpo. Qual ação deve ser mais preponderante na nossa vida? Buscar os valores do espírito ou satisfazer apenas os interesses do corpo? E aí vem a questão do não tenho tempo. Então nós vamos encontrar, se quisermos, tempo para estudar, tempo para vir à reunião de estudo sistematizado, tempo para participar do serviço assistencial, tempo para trazer os filhos à evangelização, mas mais importante do que isso, porque às vezes a gente transfere para o evangelizador a coitada da responsabilidade de educar os filhos da gente. Tempo para evangelizar os nossos filhos nas nossas casas, para conversar com eles, e não ficar de happy hour no barzinho assim que termina o trabalho, com os filhos esperando para fazer tarefa e estudar para a prova. Nem ficar lá levantando pesos em academia, buscando aquela forma física perfeita, e a mente dos filhos deixada a entregue às televisões, aos videogames, ou aos colegas que podem menos ou nada, né, em relação a eles. Então, tempo nós encontraremos, é uma questão de prioridade. E a visão espírita da vida, nos colocando como espíritos imortais, faz trabalhar mais pelo espírito que nós somos, do que pelo corpo que nós temos, sem descuidar das necessidades materiais. Mas nos dá uma percepção de que ser espírita não é só estar dentro do centro espírita realizando atividade. Ao contrário, dentro do centro espírita realizando atividade é o menor dos nossos desafios. Quero ver ser espírita na fila do banco. Quero ver ser espírita na hora de entrar no BRT quando tem greve dos outros ônibus, ou quando tem greve de trem. Aí é que é a hora de mostrar que é espírita de verdade. Quero ver ser espírita na hora de controlar uma coisa nossa que é muito afiada e que de vez em quando nós estrambelhamos. Ah, não, eu não faço isso. Um amigo nosso de Lopes diz que alguns espíritas dizem que não são maledicentes, mas são maletencentes. Eles não falam, mas pensam. E o efeito é o mesmo. Né? E nós, espíritas, somos convidados a fazer bom uso do tempo. Ao uso que Jesus nos ensinou. Voltemos àquela passagem do livro de Ney Lúcio, que por sinal é o livro Jesus no Lar. Vale a pena, principalmente para os pais, para os filhos lerem no culto evangelho no lar, ter o livro Jesus no lar.
E aí é interessante perceber como ele apresenta a Isabel e aos demais que na verdade não tem a ver a quantidade de tempo dedicada a uma causa, mas a qualidade dele. Porque nós espíritas, mesmo sendo espíritas, mesmo reconhecendo a nossa imortalidade, mesmo aprendendo tudo o que temos aprendido na doutrina, ainda desperdiçamos tempo. Ainda jogamos tempo fora. Nos preocupamos tanto com as coisas da sociedade, com as coisas da moda, que as coisas do espírito ficam para trás. Então ainda tem muito último capítulo de novela. Gente, não vou sempre que é o último capítulo da novela. Olha que perda de tempo. Até porque, gente, se não der para ver o último capítulo da novela na sexta, vê no sábado. Se não der para ver no sábado também, porque tem reunião na sexta, no sábado, no centro, vale a pena ver de novo, que é em outro horário. Tem na internet, né? Pois é, e se não der para ver, não vale a pena de novo, vai ter remake. Em capítulos mais curtos, que a gente não fica 6 meses gastando o nosso tempo vendo aquelas porcarias. Pelo menos um mês de porcaria já é um atenuante, né, gente? Como vai acontecer aí a partir das 11 horas daqui a algum tempo. Então a gente tem que estar atento a isso. Nós, espíritas, fazemos bom uso? Nos perguntemos. Aquele momento de reflexão, aquela proposta de Santo Agostinho, lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Todas as noites dar um balanço à nossa vida. E vamos dar um balanço no uso do tempo? Será que tem muito Big Brother, muito final de capítulo de novela e pouco estudo na minha vida? Imagina, 6 meses assistindo novela por 1 hora por dia. Se fosse uma novela só, né? Porque tem gente que emenda todas e ainda vai ver, ou vale a pena ver de novo. Né? Daria para estudar quantos livros de Joana de Ângeles? Quantas obras básicas de Allan Kardec? Daria para participar de quantas reuniões de estudo sistematizado da doutrina? Gente, olha como nós usamos o tempo de forma pífia, de forma inadequada. Isso sem contar as vezes em que nós não gastamos tempo falando desnecessário. Quantas e quantas reuniões administrativas que são necessárias se tornam enfadonhas. Discussões filosóficas. Não, nós precisamos construir, pensar que daqui a 20 anos o nosso salão tem que ter 500 pessoas. E aí agora precisa sair correndo para a cadeira. Então vamos resolver o problema pequeno, que adianta ter reunião de 2 horas para decidir alguma coisa que não sei se vai acontecer. Ou então, pior ainda, para discutir detalhes. Não, olha, eu li no livro tal que o espírito tal foi a reencarnação do Beltrano. Qual é o interesse de saber se Joana de Ângeles foi Joana de Cruz? Vai mudar a vida da gente? A dela, ela já mudou. Qual o interesse de saber se Allan Kardec é ou não é a reencarnação de um druida ou de um dos seguidores de Jesus? Vai mudar a vida da gente? A dele ele mudou. Quando Chico desencarnou, as pessoas resolveram ficar naquele burburinho, discutindo a reencarnação passada do Chico. Chico viveu a vida que viveu, realizou a obra que realizou. Mudaria alguma coisa se ele tivesse sido Nero? Ele foi Chico. A obra fala por ele. Então a nossa mesquinharia, a nossa perda de tempo nas investigações do passado, ela é terrível. E nós gostamos. Parece que dá até mais vigor. Não, se o fulano foi o Beltrano, isso explica um monte de coisas. Qual é a utilidade disso? Hoje, e principalmente para nós. O que é mais importante para mim, espírito em evolução, saber quantas encarnações o Chico teve e quais foram, ou aprender os exemplos que o Chico deu nesta encarnação que nós o conhecemos? Ou Allan Kardec, ou Francisco de Assis, ou Madre Teresa, ou Irmã Dulce, e quantos espíritos que otimizaram o seu tempo, que aproveitaram as suas encarnações ao máximo, porque não é uma questão de quantidade, como dissemos. É verdade, Chico Xavier viveu 92 anos, mas Eurico Bassanufo viveu 38, se não me falha a memória. 38 anos só. E assim mesmo é um espírito que marcou a história do movimento espírita no nosso país. Bezerra de Menezes viveu 69 só. E mais nada. E as pessoas acham que ele, foi muita coisa. Não. 69 anos. E realizou o que realizou. Agora tem pessoas que vão aos 120 e não realizaram nada. E não cresceram nada. E ao deixar essa existência estão num estado semelhante ao que entraram. Carentes,
pedintes, assistidos permanentes, ainda fruto do nosso vício assistencialista, salvacionista. Eu vou lá no centro tomar um passe para Deus me salvar. Não é dessa forma, nós nos salvamos. Nós nos transformamos. É lógico que os Espíritos ajudam, é lógico que os benfeitores espirituais nos estimulam, mas somos nós os responsáveis pelo nosso crescimento, pelo nosso amadurecimento. E o desperdício de tempo espírita sério. Quantas pessoas gastam tempo útil na fofoca? Vai ao centro, trabalha, faz reunião, e aí começa a fomentar aqueles grupinhos internos. As divisões começam na fofoca. Você viu o que o fulano falou de você? Não interessa. Ou então aquela coisa que as operadoras de telefonia adoram, né? Aqui todo mundo é irmão, irmãozinho, mas aí vai para casa, um liga para o outro, a fofoqueira e a fofoqueira. Olha, você viu como é que a fulana foi no centro naquele dia? Com aquele decote que dava para ver o perispírito. E aí a fofoca rola. Né? Horas e horas de fofoca. Desperdício de tempo espírita. Gasto de tempo inútil. Como gasto de tempo inútil é nós ficarmos esperando que resolvam por nós. Não, o passe da NET é forte. Então eu só quero tomar passe com ela porque eu quero resolver o meu problema. Não tem gente que vai a um centro espírita e depois muda de centro para procurar um centro forte, porque aquele centro não resolveu o problema dela. É o salvacionismo. É perda de tempo. Vai rodar de centro em centro, de igreja em igreja e não vai conseguir alcançar os objetivos. Porque nós precisamos ser realizadores da nossa felicidade. Nós precisamos ser realizadores do nosso progresso. Nós precisamos ser os solucionadores dos nossos problemas. Às vezes nada, é mais frequente do que eu gostaria. Quando a gente sai para fazer palestra em outros lugares, viaja, é frequente depois da palestra autografar os livros, como vai acontecer daqui a pouco. E aí, as pessoas vêm para conversar, falam do tema, dizem do que gostaram. Tem cara de trabalhador da casa, não me pergunta, você frequenta aqui há muito tempo? Ah, bastante tempo já. E o que você faz na casa? Nada, eu estou em tratamento. Ai, Jesus Cristo, tem tal. Aí a curiosidade mineira fala mais alto, né? E é lógico que eu pergunto, há quanto tempo? Ah, uns 15 anos. Gente, nem unha encravada, né? Isso não é espírito obsessor, é unha encravada. 15 anos tomando passe, bebendo água frutificada e não faz nada no centro. Não trabalha, não ajuda, não estuda. Ah, mas eu não tenho tempo para estudar. Eu começo a ler e me dá um sono. Olha que coisa mais hipócrita, né? Eu começo a ler e me dá um sono. Aí fica até 3 horas da manhã vendo o corujão, a corujinha, o aviário inteiro. Né? Pra televisão, para ver a utilidade na televisão, não tem sono. Mas começa a ler livro espírita, dá um sono. Aí uma vez arguíram Divaldo Franco a esse respeito. Né? Pode ser influência de obsessor? Negar, a gente não pode negar que é, né? Então, essas pessoas adoram que seja. Mas ele deu uma receita perfeita. Leia em pé. Aí a pessoa, mas eu vou dormir, eu vou cair. Pois é, você acorda com tombo e continua lendo. Logo no parágrafo seguinte. Então é exatamente o que nos é pedido, aproveitar o nosso tempo. Boa utilização do tempo que nós dispomos. Uma reencarnação é um presente de Deus. Uma reencarnação é uma oportunidade preciosíssima. Não pode ser jogada fora. Outro desperdício de tempo do espírito, a queixa. Nossa mania de reclamar. Nossa mania de esperar que alguma coisa esteja totalmente da nossa vontade, ao nosso gosto, para ir adiante. Eu não posso ir no centro fazer campanha do quilo no domingo, porque ela é 8 horas da manhã. E aí, como eu ainda estou em tratamento, o meu obsessor só deixa eu acordar meio-dia. Esse obsessor chama preguiça, gente. E nós nos queixamos. As pessoas chegam, nós deveríamos agradecer a oportunidade de ter uma casa como essa. Chegar aqui no Grupo Teresa hoje, sábado, sorrindo. Que bom que eu consegui chegar. Abraçar todo mundo mesmo, sorrir para todo mundo. Mas algumas pessoas vêm como se fosse paciente, daqueles assim, né? Como é que você tá, meu irmão? Eu vou como Deus quer. Já imaginou Deus querendo a gente com essa cara de maracujá murcho desse jeito? Deus não quer ninguém assim. Nós todos fomos criados para a felicidade. O problema é que nós não construímos a felicidade que queremos. Esperamos que ela nos seja presenteada, que ela nos seja ofertada pelas outras pessoas.
Ah, mas eu tenho um problema sério na coluna, não dá para fazer tal atividade no centro. Faz a que pode. Faz a que já tem qualificação, e a que não tem qualificação ainda, vai se qualificar. Porque voltando lá àquela historinha de Jesus com a Isabel, Jesus afirmou a ela que esse dom divino, que esse talismã divino que é o tempo, transforma ignorante em sábio. Como é que a gente transforma ignorante em sábio? Por osmose? Não. Estudando. Palestra é ótimo, ilustra, dá uma visão da doutrina, mas só quando eu pegar o livro mesmo e estudar e debater num grupo é que eu vou assimilar e aprender. Esse é o nosso momento de consolação, de troca de uma ideia de forma leve. Por isso tornamos leve a mensagem que transmitimos, apesar da imensa seriedade dela. Desperdiçamos tempo. Desperdiçamos nossa encarnação. Lá no livro Os Mensageiros, André Luiz entrevista, antes de vir à Terra para os seus estudos, um monte de espíritas fracassados. Todos eles desperdiçaram o tempo com inutilidades. Um se encantou com pesquisar as encarnações passadas. A outra tinha medo de receber espírito em reunião mediúnica. Cara, não vem não, hein? Não vem não. Deixava o espírito passar para os outros. Né? E assim todos eles deixaram de fazer o que podiam. Desperdiçando tempo. Jogando fora uma oportunidade preciosa. Quando nós todos somos convidados a fazer o melhor em prol de nós mesmos, mas também em prol da sociedade em que nós estamos. Somos transformadores desse mundo. Se nós queremos, se nós desejamos o tal mundo de regeneração que é tão propalado agora nesses últimos anos, façamos a nossa parte por ele. Cooperemos com a nossa parcela de transformação. Eu não preciso mudar todos os políticos do Brasil, mas eu preciso mudar a minha maneira. Só de não oferecer o cafezinho do guarda se eu avançar o sinal e receber a multa com dignidade, né? Já vai ser um avanço na sociedade. Porque ele perceberá que não pode ser mais cooptado pela nossa vontade de levar vantagem em tudo. Só de deixarmos ou darmos passagem ao mais aflito ou mais barbeiro, além de ser uma proteção para o nosso veículo, para as nossas próprias vidas físicas, talvez estejamos deixando alguém que está numa urgência de verdade ir adiante, realizar o que ele tem a realizar. Mas o que a maioria de nós faz, né? A atitude anti-espírita, perda de tempo espírita e engarrafamento, né? Em vez de botar lá alguma coisa útil, uma música agradável, uma palestra gravada em áudio, começa a ver como é que as pessoas estão se comportando no engarrafamento. Aí se passa alguém pelo acostamento, fica assim, tomara que ele encontre a Polícia Federal lá na frente. Perda de tempo espírita. Cuidemos da nossa vida. Façamos a nossa parte. Trabalhemos pelo bem da sociedade em que estamos. E pelo nosso próprio bem também. Porque nós todos temos o dever de ser felizes. Não é nem o direito. Com tanto cuidado, com tanta cautela, com tanto carinho que recebemos de Deus e da espiritualidade, nós temos o dever de sermos felizes. De fazer o que é necessário para conquistar a nossa felicidade. Porque deve ser decepcionante demais para eles a nossa reincidência em erros, em falhas, em acomodações. Nos aborrecemos, nos magoamos, nos afastamos. Eu não volto mais lá naquele centro. Eu fui trabalhar na sopa, queria cortar cenoura em bastão, tinha que cortar em rodela e brigaram comigo. Vai embora, gente. Por melindres. Por detalhes insignificantes que fazemos do nosso tempo, como Eurípides Barçanufo usou o tempo dele, uma tarefa muito significativa da educação da infância e da adolescência. Como Chico Xavier usou o tempo dele, escassíssimo, quando ainda trabalhava no Ministério da Agricultura, que tinha que viajar, que tinha um expediente completo na repartição, atendia as atividades no centro espírita e psicografava de meia-noite às 4 da manhã. Para as 5 horas da manhã acordar e continuar trabalhando. A irmã Dulce da Bahia, com 1/3 de capacidade respiratória, já bastante idosa, dormindo sentada numa cadeira de balanço, antes do sol nascer, já estava de pé visitando os doentes no Hospital Santo Antônio. Antes que ele estivesse brilhando a pino no céu, já havia recolhido tantos donativos para manter aquela instituição funcionando.
E assim fizeram Madre Teresa, e assim fez Allan Kardec, e tantos dos espíritos que marcaram de luz a terra em que nós vivemos. Sejam espíritas ou não, porque antes de sermos espíritas, somos espíritos. E os bons exemplos de bons espíritos devem ser seguidos, qualquer que tenha sido a religião deles. Porque o que importa é o bem que a criatura faz, e não o rótulo que ela ostenta. Que temos feito nós do tempo que temos? Quando o filho de Pedro Bernardoni desperdiçava tempo, ele imaginava ir numa batalha, conquistar títulos de nobreza, ganhar a vida. A pacata Assis do século III. Quando veio o chamado de Jesus, e Francisco percebeu o que se esperava dele, todo o seu tempo era voltado ao Mestre, ao trabalho pelo necessário, à ajuda e à consolação dos irmãos. Não se pede isso de nós. O voto de pobreza que Francisco de Assis fez no século XIII não cabe nos dias de hoje. Viraria um voto de miséria. Mas nós podemos conciliar, acordar o nosso tempo, dividi-lo entre o ser que temos, o corpo, e o ser que somos, o espírito. E focar nos valores do espírito, o que falta para eu conquistar tal valor. O que falta para eu conquistar a paciência? Trabalhemos mais a paciência. O que falta para realizar mais o perdão? Trabalhemos mais o perdão, e o tempo divino talismã estará sendo bem utilizado. Estará sendo colocado a serviço da nossa transformação, do nosso crescimento, a serviço de Deus. É verdade. Todos esses luminares da humanidade, quando colocaram o seu tempo, as suas forças físicas, a sua inteligência a serviço do seu crescimento, se colocaram automaticamente a serviço de Deus. Porque ao se fazerem pessoas melhores na sociedade, fizeram uma sociedade melhor do que era antes. O marco absolutamente inigualável é Jesus. Quando a sociedade em que ele nasceu estava totalmente tumultuada, violenta, abatida, ele vem e ensina o amor. Amar ao próximo como a si mesmo. Amar até os inimigos. O que não quer dizer convidá-los para o cafezinho no fim da tarde, gente. Mas não retribuir o mal que recebemos com o mal também. O uso adequado do tempo. O uso útil do tempo. Imagina se Jesus dissesse assim, não, hoje eu quero tomar água de coco e balançar na rede, né? Nem se tivesse nascido na Bahia. Todos os momentos da tarefa de Jesus foram realizados construindo o bem. Na carpintaria de José, inclusive. Porque nós não vamos nos esquecer disso. Quando o menino colaborava com seu pai biológico na realização daquelas tarefas. Das tarefas simples, mas que ao mesmo tempo lhe permitiam o contato com a população sofrida, que podia consolar. Com as pessoas abatidas, preocupadas, tensas, que podia levar a refletir. Por isso, todos os seguidores do Mestre, todos aqueles que o acompanham na jornada de impulsionar a humanidade ao bem, fazem bom uso do tempo. O nosso tempo é agora. Não dá para dizer assim, não, quando acabar o tratamento da desobsessão, eu vou ser um trabalhador do centro. Já pode fazer alguma coisa agora? Faça. Não, mas eu tenho uma lista lá, carimbar os 20 passos que tem que tomar, depois eu vou ser trabalhador do centro. Já pode fazer alguma coisa? Faça. O uso ótimo do nosso tempo. Puxa vida, vou desligar a televisão que está passando o filme e tal, porque algumas pessoas argumentam, não, mas a gente tem que ter momentos de lazer. Tem. Ainda remetendo à terceira parte do Livro dos Espíritos, juntinho com a lei do progresso, está a lei do trabalho. E o corolário da lei do trabalho é o descanso, é o repouso. Está lá, os Espíritos sancionam o repouso. O problema é que nós queremos repousar de forma inadequada. Não, eu trabalho a semana inteira. Sábado eu não vou ao centro, porque eu quero descansar. Mas só tem reunião no sábado que eu posso ir. As outras da semana inteira eu não posso ir. Só posso ir na de sábado. Então, eu vou descansar? Ou então, não, hoje é meu dia de folga. Eu tenho direito ao lazer. Eu vou assistir um filme para passar o tempo. Massacre da Serra Elétrica 39. Isso não é nenhum tipo de distração. Isso não é lazer. Então, é como nós estamos utilizando o nosso tempo. Como nós estamos empregando a qualidade do tempo que temos na Terra. Porque nós não sabemos exatamente
Quando seremos chamados de volta ao mundo espiritual? Mas seria ótimo que partíssemos daqui com uma ficha de serviços para ser apresentada do lado de lá. Não para trocar para um duplex com piscina em nosso lar, como barganha, gente, mas para mostrar o quanto evoluímos, o quanto crescemos, o quanto aprendemos, o quanto melhoramos. Isso faz o nosso tempo, o tempo de todos nós, aquilo que Jesus ensinou a Isabel. O talismã divino que Deus concedeu a todas as criaturas. E se o nosso tempo é agora? E se o nosso momento é o momento de crescer? Não é melhor nós mudarmos de posição? Deixar aquela posição acomodada, de assistido, de paciente, de coitadinho, crise de autopiedade é perda de tempo. E passarmos à condição de assistente, de colaborador, de trabalhador e de realizador. Usarmos os nossos instantes, no dia que nasce, que nos proporciona outras 24 horas de existência. Meu Deus, que eu possa aproveitar essas horas, que possam ser úteis para mim, mas também para o ambiente onde eu estou. Dizermos como Francisco: Senhor, nesse instante, nesse dia, nessa vida inteira que disponho, faz de mim um instrumento de tua paz. Muita paz a todos. Muito obrigado.